O sofrimento não nasce no mundo, nasce na interpretação que você faz dele. O medo não está no silêncio, está naquilo que o silêncio revela. O ego não é quem você é a máscara que aprendeu a usar para sobreviver. Seus pensamentos não são sua identidade, são apenas ecos de condicionamentos antigos. Se você sente que existe algo além da ansiedade, além da pressa, além da história que contaram sobre você, então talvez esteja pronto para lembrar quem realmente é. Este é o chamado da alma. Não para distrair você do mundo, mas para reconectar você consigo mesmo. Se você quer entender quem realmente é, permaneça. Respire. Observe. Vamos começar. No vídeo anterior, a gente esteve frente a frente com o medo. Exploramos juntos essa força que às vezes nos protege e às vezes nos aprisiona. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena voltar lá e assistir, mas não agora. O que tiramos de lição é que, baseado em nossas crenças e pontos de vista, criamos realidades ao nosso redor. Um copo que está com a água pela metade pode estar meio vazio para uma pessoa, ou pode estar meio cheio para outra pessoa que observa o mesmo copo. Partindo da premissa que nossa mente tem a capacidade de criar muitas realidades e o medo nasce na mente, o que exatamente é essa mente? E mais, o que é você dentro dessa mente? É isso que a gente vai explorar hoje. Você já parou no meio de um dia qualquer e se perguntou de onde veio aquele pensamento? Não o pensamento importante, aquele que você planejou, mas aquele outro. O pensamento que aparece do nada, o que diz que você não é capaz, o que imagina o pior antes de qualquer coisa acontecer, o que critica sem ser convidado. De onde vem isso? A maioria das pessoas acredita que esses pensamentos são elas, que se a mente pensa, então o que a mente pensa é verdade, que se um pensamento existe é porque você o criou e, portanto, ele é seu. Mas e se isso não fosse verdade? E se a maior confusão da sua vida inteira fosse essa, acreditar que você é seus pensamentos? Pense nessa imagem por um momento. O céu nunca é as nuvens que passam por ele. O céu está lá, imenso, silencioso, enquanto as nuvens chegam e vão embora. Tempestades passam, o azul permanece. Você é o céu, os pensamentos são as nuvens. Parece simples, não é? Mas viver de acordo com isso é outra coisa completamente diferente. Vamos começar pelo começo, pela pergunta que a ciência, a filosofia e a espiritualidade fazem há séculos, cada uma à sua maneira. Do ponto de vista da neurociência, um pensamento é um padrão elétrico e químico no cérebro, neurônios disparando em sequência, formando conexões, repetindo rotas que foram aprendidas ao longo de anos. Mas isso diz como ele acontece dentro do cérebro, o caminho que ele percorre e as partes envolvidas nesse processo tão rápido. Com os avanços na neurociência, muitas respostas foram dadas, mas ela por si só não responde tudo. É uma parte de um todo. A psicanálise, com Freud e depois com Jung, foi mais fundo. Disse que a maior parte do que pensamos nem sequer é consciente, que há uma camada submersa na mente, o inconsciente, que age o tempo todo, moldando emoções, desejos e medos sem que a gente perceba. Isso significa que boa parte dos seus pensamentos não foi escolhida por você. Ela veio de experiências que você nem lembra, de palavras que alguém disse quando você tinha 5 anos, de sensações que seu corpo guardou quando a mente ainda não sabia processar. E as tradições orientais, o budismo em especial, dizem algo ainda mais radical. Dizem que o pensamento é impermanente, que nenhum pensamento dura, que tentar segurar um pensamento é como tentar segurar água com as mãos abertas, ele sempre escorre. Então, se os pensamentos são passageiros, se grande parte deles nem foi criada conscientemente por você, se eles são padrões aprendidos e não verdades absolutas, por que a gente trata cada pensamento como se fosse um decreto do universo? Existe um fenômeno que a psicologia cognitiva chama de fusão cognitiva. É um nome técnico para algo muito simples e muito doloroso. É quando você deixa de observar um pensamento e passa a se tornar ele. Sabe aquele momento em que você pensa, sou um fracasso, e aquela frase não fica no ar. Ela desce, ela entra,
ela vira uma roupa que você veste. Você para de agir porque parte de você já acredita que o fracasso é quem você é. Ou quando você pensa, ninguém me ama de verdade. E a partir desse momento, você começa a interpretar tudo em volta com essa lente. Um silêncio vira rejeição. Uma demora em responder vira abandono. Um olhar vira evidência. A mente não apresenta os pensamentos com uma plaquinha dizendo isso é só uma ideia passageira. Não, ela os apresenta como realidade, com a mesma intensidade com que você sente fome, ou frio, ou calor. E o problema é que quanto mais você acredita num pensamento, mais ele se alimenta, mais ele cresce, mais ele parece verdadeiro. Jung dizia que aquilo que você não torna consciente aparece na sua vida como destino. Você não percebe que está agindo a partir de uma crença, você simplesmente age e acha que é assim que a vida é. Mas o destino, muitas vezes, é apenas um pensamento antigo que ninguém nunca questionou. Existe uma ideia no budismo que a essência dela traduzida significa somos aquilo que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o mundo. Vou tentar explicar um pouco mais esse padrão. No pensamento budista, a mente é vista como a origem das ações e da experiência da realidade. Ou seja, o que pensamos repetidamente molda quem nos tornamos. Na prática, isso significa o seguinte: se alguém alimenta pensamentos de raiva, inveja ou medo, essas emoções acabam se transformando em atitudes e comportamentos. Com o tempo, essas atitudes formam padrões que constroem a própria vida da pessoa. E isso se aplica a qualquer padrão de pensamento. Por exemplo, quando a mente cultiva pensamentos de compaixão, sabedoria e serenidade, esses pensamentos acabam refletindo nas nossas ações e no nosso caráter. Aqui começa uma das reflexões mais profundas que podemos fazer juntos hoje. Quem é você? Se eu te pedir para se descrever, o que vai aparecer? Provavelmente um conjunto de palavras. Sou ansioso, sou tímido, sou forte, sou sensível demais, sou alguém que não desiste, sou alguém que sempre se machuca. Palavras, pensamentos, narrativas. O filósofo Ludwig Wittgenstein disse que os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo. E isso é assustador quando você para pensar. Porque se você só pode se enxergar através das palavras que tem disponíveis para se descrever, então você está limitado pelo vocabulário que aprendeu sobre si mesmo. E de onde veio esse vocabulário? De quem chamou você de preguiçoso na infância? De quem disse que você era de mais ou de menos? Das histórias que você ouviu e internalizou como se fossem espelhos, quando nada eram mais do que opiniões. O Vedanta, uma das correntes mais antigas da filosofia indiana, distingue o Atman, o eu verdadeiro, do ego, a construção mental de quem achamos que somos. Essa distinção não é apenas espiritual, ela é profundamente psicológica, porque quem você realmente é não cabe em nenhuma palavra. Você é anterior às palavras, você é o que observa as palavras surgindo. A pergunta que fica suspensa aqui é esta: e se a identidade que você defende tão ferrenhamente for apenas uma história que a mente contou e você acreditou porque ninguém nunca te ensinou a questionar? Há um detalhe que, quando você percebe, muda tudo. É quando você consegue observar seus pensamentos. Quando você pensa, estou nervoso, algo em você está notando esse nervosismo. Quando você percebe que está ruminando, algo em você está percebendo a ruminação. Quando você diz, minha mente não para, quem é esse que está dizendo isso? Existe em você uma presença que não é o pensamento, uma consciência que existe antes do pensamento surgir e que permanece depois que ele vai embora. Os budistas chamam isso de mente testemunha. Eckhart Tolle chama de o ser. Em todas as tradições, há um reconhecimento de que por trás do ruído da mente existe algo mais fundamental. Não estou falando de algo místico e inalcançável. Estou falando de algo que você já experimentou. Aquela vez que você estava no meio de um problema enorme e por um segundo sentiu uma estranha calma, uma clareza, como se você estivesse olhando de cima. Aquele momento em uma caminhada, ou no banho, ou olhando pela janela, em que os pensamentos simplesmente pararam e por um instante você estava apenas presente. Esse silêncio é real. Esse silêncio é você. O pensamento é um instrumento, uma ferramenta poderosa, necessária, criativa, essencial para a vida, mas uma ferramenta nunca deveria ser confundida com o carpinteiro que a usa. Tudo bem, mas e na prática?
Como isso muda alguma coisa no dia a dia de uma pessoa que acorda cansada, que tem contas para pagar, que vive relacionamentos complicados e uma cabeça que não para nem de madrugada? Primeiro, quando você para de se identificar com cada pensamento, você para de ser refém de cada emoção que eles geram. Você começa a ter uma relação diferente com a ansiedade, com o medo, com a insegurança. Não porque eles sumam, mas porque você sabe que são passagens, não moradas. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração nazistas e escreveu uma das frases mais poderosas da psicologia moderna. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está a nossa liberdade. Esse espaço é exatamente onde o observador vive, é onde a escolha existe. É onde você deixa de ser uma reação automática e começa a ser uma presença consciente. Segundo, quando você percebe que seus pensamentos são condicionamentos e não verdades eternas, você ganha permissão para questionar. Questionar o pensamento que diz que você não merece. Questionar a voz que sempre aparece no momento em que você está prestes a crescer. Questionar a narrativa herdada de alguém que também estava confuso sobre quem era. Não é um processo rápido, não acontece num vídeo de 15 minutos, mas começa com uma pergunta honesta. Esse pensamento que estou acreditando, ele é verdadeiro ou é apenas familiar? Familiar e verdadeiro não são a mesma coisa, e essa diferença pode mudar anos de vida. Terceiro, você começa a tratar a si mesmo com mais compaixão. Porque quando você entende que uma voz crítica dentro da sua cabeça não é você, ela perde o poder de te diminuir. Você pode ouvi-la, reconhecer que ela existe e escolher não obedecer. Como disse o mestre Zen, Shunryu Suzuki, você não é seus pensamentos. Você é o espaço no qual os pensamentos acontecem. Olha como isso é interessante. Se eu não sou meus pensamentos, pode ser que eu seja o que controle os pensamentos. Mas se não aprendemos a dirigir a nossa mente, estamos refém dos pensamentos. E o que fortalece mais ainda os nossos pensamentos é a identificação que temos com cada um deles. Quero falar agora com algo que talvez você não tenha dito em voz alta ainda. Tem um pensamento que muita gente carrega, mas poucos admitem. É aquele que diz que se você parar de pensar tanto, parar de se preocupar tanto, parar de controlar tanto, as coisas vão desmoronar. Como se o esforço mental constante fosse o que mantém a sua vida de pé. Esse pensamento é, ele próprio, um mecanismo de sobrevivência. A mente aprendeu em algum momento que estar sempre alerta era o que te mantinha seguro, e ela continua cumprindo esse papel, mesmo quando você já não precisa mais dessa proteção. É como um guarda que nunca recebeu ordem de descansar. Mas há uma fadiga profunda nisso, uma exaustão que vai além do cansaço físico. É a exaustão de quem nunca está completamente presente, porque a mente já foi para o próximo problema, o próximo medo, a próxima possibilidade de fracasso. E se você está sentindo isso, saiba que isso não é um defeito seu. É uma forma de funcionamento que faz sentido dentro da sua história, mas que pode, gentilmente, com tempo e prática, começar a ser transformada. Não pela força, não pela repressão, mas pela observação. Ao observar um pensamento sem se tornar ele, você começa a criar uma distância saudável, e nessa distância nasce a liberdade. Então, o que levar daqui? Você não é a voz que diz que não vai conseguir. Você não é o medo que aparece antes de cada passo novo. Você não é a autocrítica que repete os mesmos erros como se defeitos permanentes. Você não é a ansiedade que chega antes do domingo. Você não é o peso das histórias que contaram sobre você. Você é o que observa tudo isso. Você é a presença que percebe, que sente, que existe antes de qualquer pensamento surgir. Isso não resolve tudo de uma vez. A mente vai continuar gerando pensamentos, porque é exatamente isso que ela faz. Nuvens vão continuar passando pelo céu. Mas da próxima vez que um pensamento pesado chegar, especialmente aquele tipo que quer te convencer de que ele é quem você é, respira.
E pergunta, com curiosidade genuína, não com confronto: isso sou eu ou é só um pensamento passando? Às vezes, essa pergunta simples é o maior ato de consciência que você pode ter num dia. E consciência, como a gente aqui no Chamado da Alma acredita profundamente, é o começo de tudo. Existe algo que vai de encontro diretamente com tudo o que falamos hoje. Algo que acontece quando a mente opera no modo oposto à consciência. Quando você está tão acostumado com seus próprios pensamentos que para de questioná-los. Quando os padrões rodam tão suave, tão silenciosamente, que você nem percebe que está sendo levado por eles. É o que chamamos de viver no automático. E no próximo vídeo, a gente vai mergulhar fundo nesse tema, porque o automatismo é mais perigoso do que parece. Não porque destrói, mas porque adormece. Ele não tira nada de você de uma vez. Ele simplesmente faz você esquecer, aos poucos, quem você realmente é. O próximo vídeo se chama O Perigo de Viver no Automático. Se o que você viu aqui hoje fez sentido, o próximo vai aprofundar ainda mais essa jornada. Até lá! Cuide da sua consciência. Ela é o bem mais precioso que você tem.